texto de 1 João 1, de 1 a 4, vai nos dizer o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Deus possa nos dar condições de, nessa noite, extrair a mensagem desse texto para os nossos corações e para os nossos dias. Os irmãos podem se assentar. Nesse texto da primeira carta de João, nós iremos entrar hoje nessa série de exposições, já a nossa terceira. Começamos aqui com os irmãos expondo Tito, depois Tiago e hoje primeira carta de João. E podemos entender que nessas séries nós já vimos muita coisa, das quais nós precisamos estar sempre relembrando, para que a nossa vida cristã seja a mais saudável possível, mais santa diante de Deus. E hoje não é diferente, pedimos o auxílio do Espírito Santo para que Ele possa nos ajudar na tarefa de entender o que esse texto nos diz para os dias de hoje, o que esse texto tem a ver conosco, o que nós podemos aprender com esse texto. Mas principalmente, o que esse texto fala de Cristo. Às vezes nós olhamos apenas para o texto para ver o que ele fala sobre nós ou para nós, mas não podemos perder de vista que todo o texto da Escritura fala de Cristo. É o tema central das Escrituras. E João vai iniciar a sua epístola com as seguintes palavras: o que era desde o princípio. Então, os 3 primeiros versículos, João vai falar mais uma vez de Cristo. E onde foi que João já falou de Cristo? No seu Evangelho. João 1, versículo 1, vai nos falar praticamente a mesma coisa. E nós vamos entender que parece uma repetição do Evangelho mesmo, que tem como os primeiros versos do Evangelho de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que era desde o princípio era o Verbo. É isso que nós estamos contemplando com o olhar em 1 João e com o olhar do Evangelho de João. O que era desde o princípio era o Verbo. O Verbo é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quando João fala do Verbo no seu Evangelho, e quando fala o que era desde o princípio na sua primeira carta, ele está falando de Cristo. E Cristo era e é Deus. O Verbo estava, o Verbo era, o Verbo é Deus. E Cristo é Deus. João vai ter como tônica dessa primeira epístola os ensinamentos de Cristo, e vai ter também a vida de alguém que é eterno e que foi enviado ao mundo para resgate de muitas pessoas. E interessante que ele vem como homem para uma humanidade decaída, mas ele vem como homem santo, ele vem como Deus também. Ele tem as duas naturezas e ele vem para completar a missão dada pelo Pai, para que por meio dele essa humanidade decaída possa ter comunhão com o Pai. Então João e muitos outros ouviram, e aí vem o complemento do versículo número 1: o que era desde o princípio, o que ouvimos. Então João teve a oportunidade de ouvir Cristo, andar com Cristo, e esse privilégio de ouvir as palavras pronunciadas por Jesus, hoje nós temos o privilégio de ler essas palavras. Mas óbvio, é diferente. É diferente quando a gente está distante um do outro
e que fala apenas por carta. João aqui está escrevendo uma carta, diante daquilo que ele viu e diante daquilo que ele ouviu. Mas as cartas não transmitem o sentimento de quem ouve, é apenas o sentimento de quem lê. Mas João teve a oportunidade de não somente ver, mas também de ouvir. Então, quando nós ouvimos, nós sentimos qual a intenção de quem fala. Quando eu ouço, eu sei se a pessoa que está falando a mim está feliz, se ela está preocupada, se ela está aborrecida, se ela está triste. Eu sei o sentimento da pessoa pelo tom de voz dela, eu sei o sentimento da pessoa pela forma como ela fala. E João teve a oportunidade de ouvir Jesus, e principalmente esse ouvir fortaleceu sua fé. Hoje o ler fortalece nossa fé, mas também ele diz: o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Lembra o que Tomé fez quando Cristo ressuscitou? Eu quero ver se é mesmo Jesus, aquele que eu andei junto, aquele que eu ouvi, aquele que eu vi com os meus próprios olhos. Será que é ele mesmo que ressuscitou corporalmente? Será que é o mesmo que estava comigo há poucos dias? Será que é ele mesmo? Eu quero tocar nas suas chagas, e se as suas chagas forem verdadeiras, eu acredito que é Cristo. Nós não precisamos hoje tocar nas mãos de Cristo, porque nós sabemos que os apóstolos ouviram, viram, apalparam e creram, e dizem também que mais felizes são os que não viram e creram. E é por isso que hoje nós temos a palavra, e ela nos faz crer em todos esses relatos, e isso fortalece a nossa fé. Então, andando com Cristo, o apóstolo amado João atentava diligentemente às ordenanças e ao comando do mestre. É tanto que ele é escolhido para trazer-nos as últimas revelações de Cristo para a igreja. Então, ele, atentando diligentemente às suas ordenanças, às ordens do mestre, ele realmente saberia o que fazer quando Jesus partisse. E isso cada apóstolo deveria fazer. Então Jesus reúne 12, passa com eles 3 anos, seu ministério é curto, mas extremamente produtivo. E aí ele diz: a partir do momento que eu partir, agora é com vocês. Mas como fazer sem a presença de Jesus? Como fazer sem as palavras de Jesus? O que eu falaria se não fosse o ensinamento de Jesus? Então, da mesma forma que os apóstolos estiveram ali ouvindo, vendo, aprendendo com Jesus, a igreja vem ouvindo, vendo e aprendendo com a sua palavra. Diz Atos 2, do 42 ao 47, relata que a igreja está sendo iniciada, que os irmãos estão perseverando unânimes na doutrina de quem? Dos apóstolos. E os apóstolos são esses que, juntamente com João, que era um deles, estavam ouvindo, vendo, aprendendo com Jesus. As palavras que Jesus deixou para que nós pudéssemos ser fortalecidos foram transmitidas pelos apóstolos, e de tempos em tempos são repetidas, até que hoje nós estejamos aqui, dia 25 de novembro de 2018, escutando as mesmas palavras. E a mesma proporção do fortalecimento da fé daqueles homens é a proporção do fortalecimento da nossa fé hoje. Do jeito que eles estavam firmados nessa fé, pelo que ouviram de Jesus, nós hoje estamos firmados na nossa fé pelo que lemos da palavra, que cremos é a palavra de Jesus. Então, eles viram com os próprios olhos, tocaram com as suas mãos aquele que curava só com uma palavra. Ele diz ao centurião: vai, o teu servo já está curado. E aí quando ele chega, ele diz: onde está meu servo? Não, ele já está curado. Mas a que hora aconteceu isso? Tal hora. E ele sabe que na hora que Jesus fala uma palavra, simplesmente, é de fato o momento em que o seu servo é curado.
Nós temos que Jesus Cristo, que foi visto por esses homens, curava com apenas um toque. Ele não fez um discurso imenso quando curou o cego. Ele apenas fez um lodo na terra e tocou os seus olhos. Com apenas um toque, Jesus curou. E não somente com o toque das suas mãos, mas com o toque de pessoas nele. É só lembrar da mulher do fluxo de sangue, que Jesus não chegou nem a tocar, mas ela tocou em suas vestes, e ele diz: alguém me tocou. Mas numa multidão tão grande que o seguia, quem seria a pessoa que conseguiria chegar até ele e tocar? Mas Jesus sabe: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Ele sabia que alguém estava precisando da manifestação do seu poder, e quando toca nele, esse poder é manifesto. E por mais que alguns apóstolos ali estivessem dizendo: mas Senhor, a multidão te aperta, te comprime, e não sabemos quem está por perto, como poderemos saber quem te tocou? Mas aquela mulher simples, extremamente sofrida, 12 anos, querendo a cura para o seu mal, simplesmente toca nas vestes de Jesus, e tocar nas vestes de Jesus significa para ela a cura imediata. Nós, como falei agora há pouco, Jesus cura com lodo. Se hoje fizéssemos lodo e colocássemos na vista de um cego, chamariam cada um de nós de loucos. Colocar terra, colocar saliva nos olhos de uma pessoa que não enxerga, isso não vai funcionar. Mas Deus utilizou coisas loucas desse mundo, confundindo as sábias. Curou pessoas porque Ele tem todo o poder. Esses homens contemplaram o homem divino que se entregou por uma geração de eleitos, morrendo sem hesitar. Ele não olha para trás para dizer: não, eu vi tudo que essas pessoas são capazes de fazer, eu sei que elas não são boas, eu sei que eles são pecadores. Ele não olha para isso. Ele simplesmente vai como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, se entrega pela nossa vida. Ele olha para pessoas que não têm merecimento, mas pelos seus méritos nós somos salvos. Essas pessoas tocaram nas vestes sagradas, viram o seu poder ser manifesto em todas as situações onde ele estava presente. E nós podemos entender que, ao estudar os seus atributos, sabemos que ele é onipresente. Então, em todo lugar Jesus está, e em todo lugar se manifesta o seu poder. Com a autoridade de quem conviveu com Cristo, é que João escreve essa carta. Ele não apenas conhece Jesus de ouvir falar, e até aquela pessoa, aquele personagem bíblico que diz: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, no final das contas diz: agora os meus olhos te veem. Então, da mesma forma que Jó contempla o Senhor e não conhece de ouvir falar simplesmente, João e os seus companheiros de ministério apostólico pregavam a Cristo e esse crucificado, porque eles viram o Senhor ser crucificado. E eles pregavam Cristo e Cristo crucificado para a salvação de muitos, os que creem, mas também pregavam para a perdição de muitos que achavam que essa pregação é loucura. A pregação dos apóstolos, a formulação da sua doutrina, tem um caráter autoritativo, porque eles receberam de Deus e dependiam apenas das palavras de Deus. O que aqueles homens podiam falar de Cristo? O Verbo, já disse anteriormente João, se fez carne e habitou entre nós. E o que João fala a respeito dessa habitação? Ele diz: nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A vida se manifestou em Jesus e através de Jesus. E o versículo diz: isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Versículo 2: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem é a vida eterna? Cristo. Com quem ele estava? O Verbo estava com Deus. Então a vida estava com Deus, mas ela foi manifestada aos homens.
Então, João prega Cristo, ele fala sobre Cristo nessa primeira parte da sua epístola. A vida se manifesta em Jesus e através de Jesus. Porque usamos as duas expressões? A vida se manifesta em Jesus, porque os homens, a partir do momento que olham para Cristo, estão vendo a vida. E ele diz: a vida se manifestou. Nós a vimos. Quem olha para Cristo, olha para a vida. Mas também a vida se manifestou através de Jesus, porque nós só temos vida a partir dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, entendemos que a vida se manifesta nele e através dele. Eu só tenho vida porque ele morreu na cruz do Calvário. Então, nele, esses homens puderam ver como deve ser a vida de alguém que pauta o seu caminho na palavra de Deus. Esses homens aprenderam com o próprio Mestre, e hoje nós lemos as palavras que eles escreveram e nela nós nos pautamos. A nossa grande responsabilidade como crentes em Cristo é viver de acordo com essa palavra. Porque não é a palavra da cabeça de João, não é a palavra da cabeça de Paulo, não é a palavra da cabeça de Moisés, não é a palavra da cabeça de Davi, é a palavra que veio do trono dos céus para nós, que somos totalmente falhos, mas podemos acertar quando colocamos a nossa vida diante do Senhor e nas mãos do Senhor. Então, em Jesus, esses homens puderam experimentar vivificação por meio da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Que significa ter vida em abundância. Vida em abundância não é ter uma casa nova. Vida em abundância não é comprar o carro do ano. Vida em abundância não é ter 3 empregos, um manhã, um tarde e uma noite. Vida em abundância não é ter 12 filhos e os 12 filhos vingarem. Vida em abundância não é conhecer 25 países e saber falar 25 idiomas. Vida em abundância é simplesmente conhecer Jesus e ter Ele na sua vida. Essa é a vida em abundância. Esses homens foram vivificados. Esses homens foram feitos novas criaturas. Esses homens foram feitos outras pessoas. E não quer dizer que quando nós fomos feitos novas criaturas, Deus pegou aquilo que estava velho, aquilo que estava sujo, aquilo que estava imprestável e começou a remendar essa vida. Ser nova criatura é ser uma criação totalmente nova. Nós não somos uma roupa antiga que Jesus colocou algumas partes novas para que a gente continuasse a vestir. Nós somos uma roupa nova, revestida por Jesus, feita pelas suas mãos. Isso é de fato ter vida em abundância. Mas para ter vida em abundância, esses homens e nós precisamos garantir através da obediência. Aí sim, as ricas bênçãos do Deus Todo-Poderoso estarão sobre nós. João, em seu Evangelho, capítulo 14, versículo 6, vai dizer o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele relata o próprio Cristo falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando ele diz isso, nós entendemos que a vida se manifestou e a vida que nos é dada quando nos rendemos aos pés do Senhor é essa. É uma vida verdadeira, é a vida que nós realmente precisamos. Quando João fala de Jesus, quando João fala de vida, é a vida que se manifestou. Além disso, ele fala da vida eterna. Quando ele fala da vida eterna, ele está dizendo: olha, a vida que vocês têm é a vida que Jesus conseguiu para vocês ao ser pendurado no madeiro. Quando vocês estão lendo sobre vida eterna, é a vida que ele os garantiu ao levar sobre si todas as suas iniquidades.
É a vida que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a vida que nós temos hoje. E essas coisas nos são passadas, e aos da época dos apóstolos, para que houvesse da nossa parte a mesma comunhão que houve entre eles e Deus. Veja o versículo 3 comigo. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas estão escritas na carta de João, simplesmente para que nós possamos ter comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Como nós teríamos comunhão com Deus se não passando por Cristo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, disse ele em João 14,6, mas o versículo não termina aí. O versículo continua dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para chegar a Cristo, para chegar a Deus, eu preciso passar por Cristo. E vendo isso, nós entendemos o seguinte: a comunhão é estabelecida com os dois. Não dá para dizer eu amo Deus, mas eu não amo Cristo. Não dá para dizer eu conheço a Deus, mas eu não conheço seu Filho. Da mesma forma que hoje nós também repetimos várias vezes, não dá para dizer eu amo o Senhor, mas eu detesto a sua noiva. Não dá para dizer que ama o Senhor, mas você não vem à sua casa, você não quer ser igreja. Então essas coisas nos são passadas. As palavras das linhas sagradas nos inspiram a ter um relacionamento com Deus, através de Cristo. Quando nós oramos a Deus, mas em nome de Jesus. Porque a Bíblia nos ensina e nos inspira a ter esse tipo de relacionamento. É um relacionamento que precisa ser primeiramente verdadeiro. Não dá para dizer, eu quero aprender de Cristo, mas eu não pego na Bíblia. Não dá para dizer, eu quero ter comunhão com Cristo, mas eu não oro. Não dá para dizer, eu quero louvar a Cristo, mas eu não me empenho, nem mesmo em aprender os cânticos que são devotados a Ele. Precisa ser um relacionamento verdadeiro. Eu amo o Senhor e eu amo a sua casa, e eu amo a sua noiva. Eu quero ser igreja. Precisa ser um relacionamento verdadeiro de alguém que diz, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu vou orar, eu vou separar tempo de oração. Precisa ser um relacionamento verdadeiro de alguém que diz, eu louvo ao Senhor, e você abre a boca e a plenos pulmões você canta ao Senhor. Mas precisa ser um relacionamento também afetuoso. Você não está aqui por obrigação ou por necessidade, simplesmente. Nós necessitamos de Cristo, mas nós estamos aqui porque o amamos. Então o relacionamento é afetuoso, é um relacionamento cheio de temor, porque nós não estamos diante do nosso amigo da esquina, nós não estamos diante do nosso irmão que ficou em casa, que é muito chato e a gente não aguenta. Nós estamos diante simplesmente do autor e consumador da nossa vida. Nós estamos diante daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, as palavras que nós aqui vemos nos inspiram a ter esse tipo de relacionamento verdadeiro, afetuoso, cheio de temor com o Senhor. Para ver o Pai, nós precisamos do intermédio do Filho. Por isso, o foco inicial de João é a apresentação de Jesus. É o Verbo que se fez carne, a vida que se manifestou. Mas o versículo 4, para que a gente termine, diz o seguinte: versículo 4: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essas coisas não são escritas, nos são escritas para que haja alegria completa. E o que é a alegria completa? Nós temos inúmeros momentos alegres, mas a alegria completa, o que é isso? Pessoas que completam mais um ano de vida têm momentos alegres, não alegria completa. Porque no outro dia já não é seu aniversário, não tem mais festa para você, não tem mais presentes, passou, só no ano que vem.
E se você faz aniversário em dezembro, demora muito. Realmente é só no final do ano. Todo mundo faz aniversário e você não. Alegria que você tem quando reencontra um parente que passou 10 anos sem ver. Também uma alegria que não é completa, porque aquele parente vai voltar para a sua cidade, você continua na cidade de origem e você pode passar mais 10 anos sem ver. Foi um momento de alegria, mas não é completa porque as pessoas voltam às suas casas. Quando nós estamos na casa do Senhor, ainda assim não é alegria completa, porque nós estamos aqui nos alegrando conjuntamente, mas esse momento daqui a pouco se encerra, o culto se encerra, culto público, mas a alegria completa é quando esse culto se torna a vida. O culto privado se mistura com o culto público. Eu saio de casa cultuando, eu venho para cá cultuando, eu volto para casa cheio do que eu aprendi aqui, cultuando também. E eu sei que durante toda a semana eu preciso ter uma vida que seja um culto em louvor ao Senhor. Ou seja, a alegria completa é quando nós vemos que a palavra do Senhor tem um efeito redentor, um efeito regenerador, transformador na vida de quem lê e escuta. Alegria no céu há quando um pecador se arrepende. Ou seja, a alegria completa é quando nós entendemos que essa palavra foi para nós, que a morte de Cristo foi para nós e que a nossa vida foi transformada por causa disso. Eu sou nova criatura porque essa palavra foi pregada. Eu fui atraído por essa pregação. Eu sei que minha vida é diferente. Eu fui transformado. Eu não quero mais as coisas antigas porque elas já passaram. Tudo se fez novo, e quando tudo se faz novo, a minha vida, agora sim, tem alegria completa. Alegria completa é salvação de almas. Quando a mensagem desse livro encontra lugar no coração humano, constrange você antes pecador por prazer, tirando dessa vida de prática do pecado para uma vida de glorificação a Deus. Aí sim, a vida completa. Eu nasci em determinado dia, em determinado mês, em determinado ano, mas minha vida só começa a partir do momento que Deus me encontrou e me chamou para cima. E aí, quando nós não nascemos em um lar cristão, ou quando de fato nós não percebemos as coisas de Deus até certo ponto da nossa idade, o que nós podemos enxergar? Nós temos duas datas de nascimento. Eu tenho a data de nascimento do dia que minha mãe me deu a luz, mas eu tenho a data de nascimento do dia em que Deus me deu a vida. Isso aqui é o que João está dizendo, a vida se manifestou. Eu já nasci há muitos anos, eu já escrevi o Evangelho, eu estou escrevendo cartas, daqui a pouco eu vou escrever Apocalipse. Mas eu quero dizer que, assim como o João falou que eu conheci e ouvi falar, mas agora os meus olhos veem, eu posso dizer que eu andei com ele, eu ouvi ele falando, eu o toquei, mas eu quero dizer a vocês que vão ler minha carta, a vida se manifestou. Eu estou falando não simplesmente de um homem que por aqui passou e que eu tive contato com ele, eu estou falando da vida que se manifestou. Eu não tinha vida a não ser a partir do momento que ele entrou na minha vida. E esse é um testemunho muito forte, porque pessoas conheciam o João, muita gente conhecia o João, muita gente conhecia os seus irmãos, muita gente conhecia a sua família. E qual seria a pergunta? João, mas eu sei que você já tem muito tempo de vida e você vem me dizer que a vida se manifestou agora. A vida se manifestou agora, porque agora eu conheço profundamente o Senhor. E uma coisa é dizer, eu conheço Jesus. De vez em quando eu vou na igreja ali e o povo fala de Jesus, eu conheço Jesus. Uma coisa é dizer, eu conheço Jesus, eu li num livro da capa preta, e agora tem várias cores de capa, eu li lá, tem o nome de Jesus, eu vi que tem Jesus na história, eu conheço Jesus. Outra coisa é você dizer, eu sou morada de Jesus, eu conheço Jesus porque Ele vive em mim, não mais eu vivo, mas Ele vive em mim.
A vida se manifestou. Eu era apenas um corpo que andava sem direção. Eu era uma cabeça que não pensava direito, porque não entendia as coisas do mundo. Mas hoje eu sou alguém que foi feito nova criatura em Cristo. A vida se manifestou na minha vida. Agora eu sou diferente. Agora eu tenho vida de verdade. A alegria completa está no meu coração. E a alegria verdadeira, a alegria completa só pode ser sentida por um coração que foi lavado e remido pelo Senhor. Porque o coração do homem cheio de pecado não sabe o que é a alegria completa. Ele sabe que é a alegria de um momento, mas a alegria da vida eterna só quem sabe é quem foi salvo pelo Senhor. Então, meus irmãos, que nós leiamos, ouçamos a exposição e pratiquemos o que está escrito. Essa carta, essa epístola será muito importante para todos nós. Que nós também convidemos pessoas a ouvir o mesmo que nós. Que a nossa oração seja que, ao serem confrontadas com as Escrituras, que essas pessoas possam ser convertidas pelo Espírito Santo de Deus, que elas sejam feitas novas criaturas, e que assim a nossa alegria seja completa em ver pessoas sendo salvas, e que a alegria delas seja completa em ter Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar naquele que é a vida manifesta, Cristo Jesus.